Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 11. Nessa aula, nós iremos dar continuidade com o nosso conteúdo sobre os estudos dos reinos, a parte de plantas e essa nossa parte 4. Então, eu recomendo a todos aqueles que ainda não assistiram ou não leram os slides das aulas anteriores, acompanhem aqueles slides, porque vai ser interessante ter essa base de conteúdo para a nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre as raízes, os caules e a classificação e a função das raízes dos caules. Beleza? Quais são os objetivos específicos da nossa aula? Conhecer a função das raízes dos caules, para que eles servem nas plantas, eles têm mais de uma função ou é simplesmente para enfeite? Classificar as raízes e os caules segundo a sua forma e a sua função. Existem classificações para as raízes e para os caules. Se vocês observarem as árvores, vão perceber que o caule delas é diferente. Se você for arrancar os matinhos na casa para sua mãe, você vai perceber também que as raízes de algumas plantas apresentam algumas diferenças. É isso que a gente vai ver. Vamos identificar também os diferentes tipos de raízes e caules encontrados no nosso dia a dia. É isso aí que eu comentei com vocês. Então, você vai no quintal da casa, vai arrancar um mato ou vai tirar até uma planta que já secou por algum motivo e você vai observar as raízes e os caules dessas plantas. Você vai notar as diferenças que existem entre elas. Antes da gente começar sobre o assunto, sobre o nosso estudo de raízes, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno e o seu penal para fazer algumas anotações. Tem muitas palavras que são diferentes, que são novas para vocês aqui nesse assunto e depois vocês vão precisar delas para os nossos exercícios e para as nossas próximas aulas, para dar continuidade nesse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Raiz. A raiz é o órgão que fixa a planta ao solo ou a outro substrato e dele absorve a água, sais minerais e o oxigênio necessário à respiração celular. Raiz é o órgão que fixa a planta no solo. Aqui nós temos uma imagem muito interessante sobre uma raiz que se apoderou de uma cidade já muito antiga, abandonada, enfim, para você ter uma noção como que essas raízes se desenvolvem. A natureza ela é muito dominante. Então, ela consegue se desenvolver em ambientes onde não existia mais uma grande quantidade de terra. Ainda assim, as suas raízes conseguem perfurar esses solos, encontrar frestas por onde passar no solo e dali eles vão tirar os seus nutrientes para crescer e conseguem virar plantas enormes como essa dali da imagem. A primeira estrutura a emergir da semente é uma raiz na germinação. Então, se você tem uma sementinha, você vai plantar ela no solo, a primeira estrutura a sair é uma raizinha. Por mais que às vezes a gente não consiga identificar essa raiz no primeiro momento, mas é ela que sai. Ela é a primeira estrutura a sair das raízes, das sementes, juntamente com a folhinha que vem logo em seguida. Então, se vocês fizeram no ensino fundamental 1, lá com as suas professoras dos anos iniciais, aquele experimento com o feijãozinho num copo, vocês devem ter alguma lembrança de que foi a raiz primeiro e ela vai se desenvolvendo entre o algodão molhadinho lá do experimento que vocês fizeram, certo? Qual a função da raiz? Além de fixar a planta, absorver água, sais minerais e oxigênio. Para que isso é importante? Água, sais minerais e oxigênio. Água, sais minerais e oxigênio são importantes para a realização da fotossíntese e da respiração celular da planta. O que é a respiração celular da planta? Veremos mais adiante, mas basicamente são as funções essenciais para a planta se manter viva. Nós precisamos nos alimentar para nos mantermos vivos. As plantas também, elas vão precisar de oxigênio e dos sais minerais, que seriam parte do alimento delas, para elas manterem a sua vitalidade. Então aqui nós temos uma estrutura básica de uma raiz. Quando a gente pega uma raiz recém-retirada da terra, cheia de terra, grudada ao redor, nós às vezes não conseguimos perceber que ela tem todas essas partes, todas essas estruturas. Mas aqui nós temos uma imagem detalhada de uma raiz limpinha e
com todas as estruturas bem destacadas. Então, a raiz apresenta, de modo geral, algumas regiões, como a coifa, zona de multiplicação celular, a zona de alongamento, a zona pilífera e a zona de ramificação. Isso é uma parte interessante para vocês anotarem. Nós veremos cada parte dessa da planta, mas, de modo geral, é interessante vocês terem isso tudo no caderno. Primeiro, vamos começar com a coifa. A coifa é um envoltório formado por células mortas, que protege a ponta da raiz do atrito contra partículas do solo. Como assim? Está vendo essa estrutura aqui que parece um capacete? É essa a função da raiz, da coifa. Funcionar como um capacete para a raiz. Ela vai proteger a raiz. Imaginem vocês, quando estão no quintal da casa, vocês vão cavar um buraco. Mas agora esse buraco vocês vão cavar sem a ajuda de uma cortadeira, de uma enxada ou de uma pazinha. Vocês vão cavar com as mãos. Se vocês forem cavando na terra com as mãos, com o passar do tempo, vocês vão perceber que a ponta dos dedos vai ficar dolorida, vai ficar toda machucada. Isso também acontece com a raiz, porque a raiz cresce na terra. Então ela vai crescendo na terra e ela precisa dessa proteção para impedir que a zona de multiplicação das células dela seja atingida, seja afetada. A raiz não cresce a partir lá da base dela, a raiz vai crescer nas pontas. E se essas células de multiplicação forem danificadas, a raiz para de crescer e, consequentemente, a planta vai ter um desenvolvimento menor. Por isso a coifa serve para proteger a ponta da raiz e proteger a zona de multiplicação celular, certo? Zona de multiplicação celular, então, está protegida pela coifa e é composta por células que se multiplicam frequentemente, ocasionando o crescimento da raiz. Então, a multiplicação celular acontece nessa pontinha lá que fica protegida pela coifa. Essa região está em constante multiplicação. Ali as células se dividem de novo e isso faz com que a raiz vá crescendo. As células, conforme elas vão crescendo, elas vão se especializando também, conforme elas vão se desenvolvendo. Então elas vão se transformando nas outras regiões da raiz, mas as primeiras células da ponta da raiz, elas são as células que vão se multiplicar. Elas vão dobrar a sua quantidade constantemente e isso faz o crescimento dessa célula, certo? Dessa raiz. A zona de alongamento é o local onde as células se alongam, fazendo com que a raiz aumente de seu comprimento. Então, na zona de multiplicação, as células se dobraram, duplicaram, certo? Duplicou a quantidade de células, mas elas ainda são microscópicas, elas são muito pequenininhas. Aí, nessa zona de alongamento, que é essa parte um pouquinho para cima ali da zona de multiplicação, elas começam a se especializar, elas vão se alongar, as células começam a crescer, elas vão recebendo água, vão recebendo nutrientes e as organelas dentro delas, principalmente o vacúolo, ele vai acumulando essa água e faz com que a célula aumente de tamanho. Esse aumentar de tamanho é muito maior do que a multiplicação das células. Então, aumentou de tamanho, a raiz cresceu um pouquinho. Se multiplicou as células, você não vai perceber o crescimento da raiz, mas com o alongamento dessas células, com elas aumentando de tamanho, você percebe que a raiz está crescendo. O próximo que nós temos é a zona pilífera, que é composta por pelos absorventes que retiram água e sais minerais do solo ou do substrato, iniciando a formação da seiva bruta. Seiva bruta é a água e os sais minerais que são retirados do solo, transportado pelas raízes, pelos caules e chegam até as folhas, onde é feita a fotossíntese. São transportados pelos vasos condutores de seiva. Tem 2 vasos condutores de seiva, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, essa zona pilífera com os pelos absorventes, elas tem muitas ramificações, muitos pelinhos ali
que justamente para absorver a maior quantidade de nutrientes, de água, de sais minerais possíveis do solo, certo? A próxima que nós temos aqui é a zona de ramificação, o local de onde partem as raízes secundárias que auxiliam no suporte da planta e na absorção de águas e sais minerais. A zona pilífera eram pelinhos, raízes muito fininhas que funcionavam como pelos. Então você percebia a existência dela como se fosse um cabelinho. Agora, a zona de ramificação, elas já são raízes mais grossas, e essas raízes mais grossas, elas servem justamente para dar sustentação para a planta. Elas vão servir como escoras para a planta ali, para ela não poder ser arrancada com facilidade. Imaginem se fosse uma única haste, a raiz como uma única haste, e não tivesse essa zona de ramificação ali, das raízes secundárias, na sua formação. A gente ia conseguir tirar apenas puxando para cima. Então, se desse um vento muito forte ou algum animal fosse tentar arrancar essa planta, ou nós, seres humanos, a gente ia arrancar com muita facilidade. Agora, tendo essa zona de ramificação, a planta se torna mais resistente no solo. A fixação dela se torna mais resistente, tornando mais difícil da gente arrancar literalmente a planta do solo, certo? Os tipos de raiz. Existem vários tipos de raiz, mas tem duas que a gente pode destacar melhor. A primeira raiz da planta é chamada de raiz primária. Então ela vai crescer como se fosse uma única haste dentro do solo, depois que vão surgindo as raízes secundárias, com exceção das monocotiledôneas, que em todas as demais plantas com sementes, a raiz primária é chamada de raiz pivotante e cresce diretamente para baixo. Então a gente tem dois tipos de raiz. Essa é a raiz pivotante, que cresce diretamente reto para baixo do solo, como se fosse uma haste ou uma bandeira colocada no solo. E nas monocotiledôneas, a raiz primária geralmente tem vida curta. Então a raiz primária é só para a germinação da semente. Em seguida, forma-se um sistema radicular com várias raízes, mas sem ter uma raiz principal. E esse sistema radicular a gente vai chamar de raiz fasciculada. Tem a imagem aqui. Raiz pivotante, então, das plantas das dicotiledôneas, que a gente viu, das eudicotiledôneas, que a gente viu na aula passada, são plantas com uma raiz pivotante, uma raiz principal que cresce diretamente reto no solo, com as raízes secundárias surgindo em seguida. Já a raiz fasciculada tem uma raiz principal no seu período de germinação. Assim que germinou e que a planta já consegue produzir novas estruturas, aquela raiz degenera e nascem outras raízes secundárias e, na verdade, é chamada também de raiz em forma de cabeleira, porque se você arranca uma grama do chão, um maço de grama do solo, você vai perceber que as raízes dela não tem nenhuma raiz principal, são todas raízes fininhas que partem do caule e elas não tem uma que se destaca mais do que a outra. Aqui, nessas raízes fasciculadas, elas todas são igualitárias. Então, a planta não consegue crescer muito grande justamente porque ela não tem uma fixação muito potente no solo, justamente porque suas raízes são finas. Já nas raízes pivotantes, as raízes são bem grossas, bem desenvolvidas e estão a alguns metros de profundidade no solo, o que faz com que essas plantas se tornem mais resistentes ao vento e às outras ações do ambiente, certo? Então temos mais alguns tipos de raízes, que são raízes especializadas e a maioria são subterrâneas, mas existem algumas que são modificadas ou especializadas para funções específicas, como as raízes sugadoras, respiratórias e tabulares. Vamos observar essas imagens aqui. Raízes sugadoras, elas são raízes de plantas que estão sobre outras plantas
e as suas raízes, elas penetram a casca dessas plantas, dessas árvores, geralmente, da onde retiram a água e os sais minerais que elas precisam. As raízes respiratórias, a gente tem principalmente em manguezais. Manguezais são regiões onde o nível do mar ele aumenta, alaga uma determinada região e depois de um período o nível do mar baixa e ficam banhados naquela região. Então as plantas elas precisam de oxigênio também. A função da raiz também é retirar oxigênio do solo. Por isso as raízes respiratórias elas crescem para fora do solo como se fossem hastes para fora do solo, como se fossem espinhos para fora do solo. Isso faz com que elas, mesmo na maré alta, com água ali ao redor, elas ainda têm uma pontinha para fora da água, de onde elas retiram oxigênio para a planta. Raízes tabulares, elas são raízes na forma de tábuas, como se tivesse uma tábua escorando, uma tábua segurando o tronco da árvore, justamente para ela não tombar numa ventania ou em algum outro intempérie do ambiente, certo? Outros tipos de raízes tuberosas, raízes de escora e raízes aquáticas. Tuberosas, elas vão armazenar nutrientes para a planta, como o nosso aipim. Raízes de escoras, elas vão servir para escoras. Então, elas são raízes que saem do caule, quase do caule, e elas servem para segurar a planta no chão. Então, elas vão crescer superficialmente e isso vai fazer também com que a planta não caia numa ventania. Elas podem crescer com um porte maior também. E as raízes aquáticas, como o nome já diz, são raízes que conseguem sobreviver na água sem apodrecer e realizam as suas funções na água. Vamos para o caule então. Terminamos a parte de raiz. Se você teve alguma dúvida até aí, retorna a aula, o vídeo, assiste novamente e dá continuidade no caule. Se pegou tudo, vamos adiante. O caule das angiospermas dá sustentação à planta e transporta seiva bruta e seiva elaborada. Porque o caule das angiospermas poderia ser angiospermas e gimnospermas, mas enfim, não poderia ser pteridófitas e não poderia ser briófitas, porque eles não servem para transportar a seiva bruta e a seiva elaborada nessas plantas, certo? Alguns caules verdes são capazes de realizar fotossíntese e, de maneira geral, o caule é composto de gema apical, gemas laterais, nós e entrenós. Tranquilo? O que são essas gemas apicais, nós e entrenós? Observem aqui na imagem comigo. Nós temos uma plantinha num vaso, bem bonitinha ela, verdinha, só algumas folhinhas e o caule dela. Gema apical são estruturas da onde sairão novos galhos. Os nós e os entrenós, o nó é da onde saiu o galho. Então, numa gema apical, geralmente, numa gema axilar, geralmente vai ter um nó. O espaço entre dois nós é chamado de entrenós, certo? Nós, entrenó, e a gema apical é a parte onde está se multiplicando aquele caule. Então, a planta está crescendo na gema apical. Se você corta a gema apical fora, você inibe o crescimento da planta. Então, ela para de crescer ou o crescimento dela fica muito ineficiente. Os tipos de caule. Os caules podem ser subterrâneos, aquáticos ou aéreos. Os caules subterrâneos podem ser classificados em 3 grupos: rizoma, tubérculos e bulbo. Os rizomas são caules que crescem horizontalmente sob o solo, ou seja, embaixo do solo. Nós temos como exemplo o gengibre e a bananeira. O gengibre que nós comemos é um caule. Se vocês olharem no mercado, vocês vão ver que ele é uma estrutura toda deformada, mas é justamente porque ele cresce embaixo do solo e lateralmente. Então ele não tem um crescimento apical, ele não cresce reto para baixo do solo. Os tubérculos, eles acumulam material nutritivo de reserva para a planta, como a batata inglesa. Então a batata também é um caule e ele é um caule que acumula nutrientes para a planta. Se a planta vier a precisar secar em algum momento, por exemplo, vai tirar
do tubérculo, do seu caule, os nutrientes para se refazer novamente. E o bulbo é um caule reduzido, recoberto de folhas modificadas, como a cebola e o alho. Se você olhar a cebola, você vai perceber que o caule dela, aqui eu tenho uma imagem, o caule dela é bem reduzido. Essa regiãozinha daqui, da onde está saindo as raízes da cebola, é o caule dela. Então, é alguns centímetros o caule da cebola. Temos então a banana também e a batata, representado aí com seus respectivos tipos de caule. Caules mais especializados existem também, são aquáticos, aéreos ou subterrâneos. Os caules aquáticos eles podem ser flutuantes ou servir de fixação para a planta no substrato. Então são caules que ou vão ficar flutuando na superfície da água ou eles ficam fixos no substrato, no solo, embaixo da água e servem para fixar a planta ali, para ela não ficar vagando com a correnteza. Os caules aéreos podem ser classificados como eretos, trepadores ou rastejantes. Eretos crescem perpendicular ao solo, então eles vão crescer num ângulo de 90 graus em relação ao solo. Eles podem ser trepadores, que vão crescer em suportes, como por exemplo uma parreira, pé de uva ou de maracujá, que cresce se enrolando em outras estruturas. E eles podem ser rastejantes, eles vão ficar rentes ao solo, como, por exemplo, o morango que a gente tem em casa que vai se espalhando sobre o solo. Então, a gente tem os tipos de caules. A feijão ou o chuchu também é um tipo trepador de caule. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida ainda, até aqui, retorna o vídeo, assiste novamente, com calma, vai fazendo as anotações e tenta fazer os exercícios. Vamos continuar assistindo o vídeo e fazendo as anotações até conseguir fazer o exercício com qualidade. Tá certo? Bons estudos!